Este fim de semana fui com o meu pai e com o meu filho mais novo, o Matias, buscar muitos livros à casa de um grande amigo que me ofereceu esses livros todos. Eu não sei se ele me autoriza a revelar esta oferta e por isso vou deixá-lo anónimo neste episódio, mas foi uma grande oferta, foi um pequeno tesouro que trouxe aqui para casa com a ajuda do Matias e do meu pai. É uma sensação muito boa encontrar livros que são muito difíceis de encontrar em Portugal, entre outros tesouros. Por exemplo, basta pensar numa gramática enorme que tenho ali do português do Brasil, que é muito difícil de mandar vir do Brasil. Primeiro porque é mesmo muito grande, depois porque não está cá à venda que eu saiba, e por fim, porque de facto há uma barreira tremenda entre Portugal e o Brasil, que não é propriamente a barreira linguística que as pessoas normalmente apontam. Claro que existem diferenças linguísticas, mas quer dizer, entre Portugal e o Brasil essa barreira até será menor do que entre Portugal e muitos outros países, como é óbvio. A grande barreira entre Portugal e o Brasil no que toca à venda de livros, à compra de livros, é uma barreira aduaneira, fiscal, logística, nem sei explicar bem, há mesmo uma barreira muito mais forte do que entre Portugal e muitos outros países que têm línguas que levam a que nós não compremos tantos livros desses países. Bem, só para dizer que todos estes livros que eu recebi, que estou muito contente por os ter aqui, dariam para criar episódios da Pilha de Livros durante, sei lá, um ano. Por isso aqui ficam muito obrigado. E este olhar para estes livros todos lembrou-me como os nossos livros são, e acho que já falámos disto aqui num dos primeiros episódios, são muito pessoais. Se nós olharmos para a biblioteca de uma pessoa, se entrarmos, se folhearmos, vemos as notas nos livros, e estou a falar das notas rabiscadas, à margem, não estou a falar de notas de dinheiro dentro dos livros, isso é outro problema. Mas vemos as notas que a pessoa escreveu ao longo da vida, vemos a ordem que os livros estão, eles estão organizados de determinada maneira por alguma razão. Às vezes podemos pensar que não há razão nenhuma, mas nem que seja o andar dos dias que nos leva a pôr os livros em certo sítio e eles vão ficando perto, de forma às vezes um pouco difícil de perceber, mas há aqui quer dizer, há pessoas que organizam a sua biblioteca por ordem alfabética ou qualquer outra ordem daquelas que existem, mas em geral vamos desorganizando ligeiramente. Mesmo as pessoas que organizam dessa forma muito rígida vão sempre desorganizando aqui e ali, e é nessa desorganização que está muitas vezes a pessoa, a história da pessoa, aquilo que aconteceu à pessoa. E se abrirmos os livros, também vamos encontrar apontamentos, post-its com mais notas. Vamos também guardando coisas dentro dos livros. Eu lembro-me que a minha mãe guardava um pouco de cabelo de cada um dos filhos dentro de um dicionário. Já não sei onde é que esse dicionário está, provavelmente em casa da minha mãe ainda, e não sei se ela sabe disso, se lembra disso, mas eu encontrei esses pedaços de cabelo dos filhos, que é de uma forma de recordar, se calhar, a primeira vez que os filhos cortaram o cabelo, não sei, é de lhe perguntar. Eu guardei, por exemplo, a última nota, e agora sim, nota de dinheiro, a última nota de escudos que me passou pelas mãos, que era uma nota de 500 escudos. Pensei, vou guardar isto num livro para daqui a uns anos encontrar e lembrar-me destas notas que vamos deixar de usar. E de facto encontrei passado uns anos e já não lembrava. E agora está para aqui perdido no meio das minhas estantes e não faço ideia em que livro é que está essa nota, e se calhar daqui a uns anos vou encontrá-la outra vez. Aliás, eu guardei a primeira nota, o que aconteceu foi, guardei a primeira nota de euro que me passou pelas mãos de 5 euros, que ainda está novinha, ao pé de uma nota de 500 escudos, que provavelmente foi uma das últimas, mas não sei se foi a última, estava a dizer isto mal. Portanto, essas duas notas estão juntas, foi uma forma de eu, quando tinha os meus 22 anos, e 21 aliás, e tivemos esta passagem, que no fundo é uma parte da história, eu decidi guardar essas notas num livro, porque os livros também servem para recordar. É estranho, não é? Mas nessa altura é estranho guardar notas. Porque é que eu estou só a falar de notas dentro de livros neste episódio? Não sei muito bem. Isto ficamos muito condicionados. Mas estas notas eram uma forma de guardar esse momento histórico, como eu disse, porque nós já não nos lembramos como foi peculiar, estranho, mudar de moeda. Foi um momento histórico, quer concordássemos ou não com aquilo que estava a acontecer, foi um momento histórico muito óbvio. Nós tínhamos a certeza que aquela data ia ficar na história, para o bem ou para o mal.
nós sabemos que Portugal mudou de moeda naqueles anos, porque na verdade foi em 2 momentos. Mudámos de moeda no papel, se quisermos, ou melhor, nos computadores, e depois mudámos de moeda mesmo, agora sim no papel, quando passámos a ficar com notas e moedas para o dia-a-dia. Mas mais do que as notas, mais do que a ordem em que os livros, ou seja, os encontros e desencontros, os próprios livros. Os livros que nós temos dizem muito de nós, embora seja muito difícil avaliar só pelos livros em si, que livros é que são. Porque muitas vezes podemos imaginar, por exemplo, 2 bibliotecas iguais, que é muito difícil que existam, porque a não ser que seja de propósito, por algum motivo 2 pessoas queiram mesmo ter os mesmos livros, o que não me parece que aconteça, mas não sendo esse o caso, é muito difícil imaginar, tendo em conta o número de livros que existe no mundo e o número de livros que as pessoas costumam ter em casa, aquelas que têm livros, é muito difícil imaginar que 2 pessoas tenham 2 bibliotecas exatamente iguais. Mas mesmo que tivessem, nós podemos ter 2 pessoas muito diferentes com opiniões opostas sobre os livros perante os mesmos livros. Eu posso ter livros na biblioteca porque estive a estudá-los para melhor os desmontar. E outra pessoa terá esses mesmos livros porque concorda inteiramente com eles e são uma espécie de pequena bíblia sobre alguma coisa. Não sei se estou a explicar-me bem, ou seja, não são os próprios livros, mas também a atitude que a pessoa tem perante os livros, a relação que tem com eles, que por vezes vai mudando. A pessoa pode começar por gostar muito do livro e depois deixa de gostar, ou ao contrário, começa por ser um livro que não aceita e depois começa a perceber que há ali qualquer coisa. A história de cada um de nós com cada um dos livros dava um livro, por vezes. Bem, eu disse que não existem 2 bibliotecas iguais, no sentido em que ninguém tem exatamente os mesmos livros, e é bem provável que assim seja, que não existam 2 bibliotecas iguais, e acima de tudo, não existem 2 bibliotecas iguais com os livros pela mesma ordem. Isso é muito, muito, muito pouco provável. Não é fisicamente impossível, mas é de uma probabilidade arraiar o 0. Aliás, se nós pensarmos num baralho de cartas, isto está em vários livros de matemática, um baralho de cartas tem só 52 cartas, mas nunca fica baralhado da mesma maneira. E quando eu digo nunca, é nunca mesmo. Nunca houve 2 baralhos que tivessem ficado baralhados da mesma maneira na história do mundo. Ou se tal aconteceu alguma vez, foi uma grande coincidência, porque basta pensar nestes 52, no número de possíveis ordens em que estas 52 cartas podem estar, para percebermos como é muito difícil que alguma vez 2 baralhos tenham ficado baralhados da mesma maneira. Da mesma forma, 2 bibliotecas, se pensarmos também na ordem que os livros estão dispostos, é impossível, quer dizer, lá está, não é fisicamente impossível, mas é, para todos os efeitos práticos, impossível que existam 2 bibliotecas iguais. As bibliotecas são de facto como as impressões digitais, são irrepetíveis. Aliás, se pensarmos bem, eu compro um livro, ponho na biblioteca, pronto, já é uma biblioteca diferente daquela que eu tinha ontem, não é? As bibliotecas são irrepetíveis e eu tenho, mas já aquilo que eu acabei de dizer não é assim tão irrepetível, porque eu tenho a sensação de ter dito isto num episódio há muito tempo. Não me lembro bem qual é que foi, isto já são 119, estamos no episódio número 119, mas lembro-me de ter dito qualquer coisa parecida com isto. E pronto, foi o episódio de hoje, foi um fim de semana muito interessante por causa dos livros, mas não só. Amanhã talvez conte aqui um outro, não foi episódio nenhum, mas foi aqui uma pequena experiência com um livro num certo sítio de Lisboa, mas isso fica para amanhã. Muito obrigado, muito boa semana e já agora partilha a pilha de livros. Até breve.